Pronto. Boa noite, Val. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo, para quem está participando. Boa noite para todos nós. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Hoje está aqui só eu e a Valquíria, a amada amiga. Tá aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo capítulo do livro. Eu estou até lendo aí para vocês, né? Foi um presente da Valquíria, tá mesmo? Como ser feliz o tempo todo. É o segundo capítulo, né? Deixa eu até ver aqui certinho o nome dele. Eu sou ruim de lembrar nome, então é mais fácil. A felicidade é a escolha. Então, aí a gente vai falar um pouquinho desse capítulo, né? Do segundo do livro, do Paramahansa Yogananda, que também é um professor espiritual e tanto, né? Que traz pra gente aí muito material, muita coisa boa, né? Um professor que veio da Índia para para a América do Norte, passou muito tempo lá, né? Se dedicando a trazer essa, essa visão mais oriental da espiritualidade, né? E também a gente aí que veio do Joel, que praticamente ali cresceu bastante ali com o, os ensinamentos ali do Joel, que ele aperfeiçoou pra gente aí. O Joel também teve um contato bastante próximo com o Yogananda também, né? Teve bastante contato com os estudos da Índia, né? Com a forma com que eles viam a espiritualidade e assim por diante, né? Então, acredito que é uma forma bem, é um material bem rico para a gente se aprofundar, para a gente se, se esclarecer nessa questão do nosso próprio ser. Bom, se você quiser deixar alguma palavra aí também pro pessoal comentar, por favor, fique à vontade. Gratidão, Val. E o assunto é o nome do segundo capítulo, né? Felicidade é uma decisão. A princípio, né? Assim, até pra gente que já estuda bastante, né? Isso parece até meio contraditório, né? Tomar essa decisão, né? De ser feliz, de correr atrás, a gente que já sabe que todas essas condições já são parte do nosso ser, parece até uma contrário ao que a gente já estudou, o que a gente já meditou, o que a gente já é, se reinventou em tentar aprender, né? Em tentar vivenciar isso, parece até, de certa forma, bastante contraditório, né? Porque a gente já aprendeu que nosso ser é perfeito, já tem tudo, e assim por diante. Nosso ser é Deus e Deus Filho, né? E assim por diante. E a gente se depara com isso, né? Com essa frase, a felicidade é uma decisão. Mas, para que a gente possa entender isso de forma bem clara, assim, sendo bem resumido, isso acontece por causa da nossa crença em ser humanos ainda, em ser um ser humano, né? A gente ainda tem muito essa crença enraizada no nosso ser, então a gente ainda se comporta como ser humano, se comporta como não tendo não sendo parte de Deus, não tendo essa divindade, não tendo as qualidades divinas sendo parte do nosso ser. A gente ainda se comporta dessa forma porque essas crenças, esses conceitos ainda estão enraizados na mentalidade, como um ser egóico que a gente é. Então, a gente ainda tem essa busca, né? A gente ainda se comporta como um ser na dualidade. E um ser na dualidade, tudo que ele pensa, ele cria.
assim como um ser espiritual. Tudo que ele pensa, ele cria também. Só que a diferença é que um ser na dualidade, ele pensa tudo desconexo, sem equilíbrio nenhum. Por isso que a nossa vida, na maior parte do tempo, é desequilibrada. Um ser espiritual, uma pessoa que já começou o caminho espiritual, ela vai caminhando cada vez mais para o equilíbrio de pensamento, equilíbrio de sentimento, equilíbrio emocional e assim por diante. Por isso que o Yogananda trouxe dessa forma. Assim como a gente, muitos de nós, não sei se a Val também, mas muitos de nós passou ali pelo Hélio Couto, né? Então ele fala muito dessa forma também, desse mesmo jeitinho ali que o Yogananda, né? De, de primeiro, você foca no sentimento ali, né? E o que que é o sentimento? Ah, o sentimento é de felicidade. Se eu não focar primeiro nisso, como é que eu vou buscar a felicidade, né? Se eu não tiver focado nisso, se eu tiver só pensando em tragédia, em tristeza, em conflito, é o que vai, a mente divina minha vai ser focalizada, todo o potencial criativo dela vai ser focado nesse ponto de conflito, de estresse, de toda essa confusão que a mente humana é. Por isso que o Yogananda traz esse capítulo de a felicidade é uma escolha, porque a gente começa a olhar para a felicidade não como sendo uma coisa à parte, e começa até bem simplório, assim, de forma bem rústica, mostrando que a felicidade é uma escolha, porque é, a todo momento a gente está enfrentando nem seria a palavra, porque daí cairia no conceito de que enfrentamento, né, de guerra, de dificuldade, mas a gente está tendo experiências mais agradáveis, outras menos agradáveis, umas meio amargas, outras mais doces, né? E nesse inteirinho que a gente está tendo essas experiências, todas elas são para o nosso aprendizado. E o que diferencia elas não é que uma é um pouco mais difícil, outra é um pouco mais fácil. As mais fáceis são aquelas que fazem com que a gente tenha um conforto maior, tragam de forma mais fácil até um, uma alegria para o nosso dia a dia, né? Por exemplo, filhos, netos, um emprego muito bom, tudo isso é uma experiência mais fácil de se lidar porque entra no que o ser humano já quer por natureza. A tranquilidade, a paz, todo aquele conforto da vida normal. Só que quando a gente enfrenta uma experiência mais rude, mais áspera, essa o ser humano tem o costume de correr, de fugir, de se desviar dessas experiências. Por isso que a gente encontra muita dificuldade. Tudo isso ocorre porque a gente classifica essa experiência como ruim, tenta fugir dela, tenta sair dela e não percebe que no fundo, ela é uma experiência que nos traz mais paz. Porque a gente é levado a olhar para aquele conflito na nossa vida de forma com o olho mais aberto, com um pouco mais de atenção, um pouco mais de serenidade e aprende com aquilo, ao invés de só simplesmente jogar para baixo do tapete. A gente aprende com aquilo e começa a ver a vida como ela realmente é, sem o conceito do conflito. E é justamente por isso que o Yogananda traz esse nome de capítulo dessa forma, porque a felicidade é uma escolha, né? É uma forma. Porque é uma forma como a gente vê. Ah, por exemplo, é um exemplo bem simples até. Eu tô ali, eu bati o carro. Para uma pessoa em desequilíbrio, isso é uma coisa trágica, porque ela vai ter que gastar com seguro, porque mesmo tendo seguro, ainda tem o que você tem que pagar lá, esqueci até o nome do negócio lá, uma parcela lá, não sei quanto, acho que um valor lá para acionar o seguro, pô. O seguro às vezes pagar uma coisa maior. Mas esquece que às vezes
ele é batida, foi uma coisa que ocorreu para que você não chegasse num momento ali adiante e ocorresse um acidente mais maior, mais catastrófico para ti, ou para que, por exemplo, eu bati o carro aqui, nossa, eu ia fazer uma entrevista de emprego. Nossa, e agora? Como é que eu faço? Perdi a entrevista de emprego. E aí, aí a pessoa fica triste, chora e entra em pânico, mas aquele emprego não era para ela. Talvez era um outro, que era mais encaixadinho ali para a pessoa, do conceito dela, do- da forma com que ela se sentiria melhor, que ela poderia ser até mais útil e mais prestativa num outro emprego. Então, acaba sendo dessa forma que muitas vezes as experiências vêm até nós. Por isso que a escolha de ver como realmente é a situação que a gente está passando é mais, como diria assim, como eu poderia dizer, é mais benéfica do que a gente só continuar tendo os nossos julgamentos e conceitos. Porque, eu fui atravessar a rua, nossa, pisei aqui numa pedrinha, nossa, machucou meu pé, eu tava descalço. Opa, mas na hora que eu parei por causa da pedrinha, passou um cara ali a milhão de carro ali e não me atropelou, porque eu não avancei, porque é por causa justamente da pedrinha. É um, é um, é um conceito, é assim, é uma explicação bem de conto de fadas, né? Dessa forma de dizer, bem de conto de fadas mesmo, porque é o príncipe salvando a princesa, é bem lúdico, porque é realmente dessa forma. A espiritualidade, o Deus sendo o nosso ser, ele age da forma mais simples possível, não da mais complicada, né? E aí tá aí entra outro julgamento humano. O ser humano acredita que por Deus ser onipresente, onipotente, ele tem que agir, ele só vai reconhecer a divindade se for uma coisa majestosa, brilhante e formosa e não sei o que lá mais. É outro conceito que a gente acaba deixando. A gente acaba, quando a gente começa a ver a situação como ela realmente é, a gente vê que por trás de tudo, simplesmente tudo, até mesmo das situações mais aterrorizantes, está a felicidade ali esperando a gente na soleira da porta do que a gente achava ser o sofrimento, tá ali a felicidade esperando, porque a gente se liberta daquele conceito de que aquilo era um sofrimento. Eu não consegui o trabalho, eu não consegui a namorada, eu não consegui o namorado. Aí aparece uma pessoa infinitamente melhor que bate certinho ali, que é uma alegria estar perto daquela pessoa, enquanto aquela que você achava que era melhor ia ser só um suplício a mais na tua vida. Então a gente entende as coisas como negativas ou positivas justamente por isso, porque a gente conceitua que a experiência negativa ela é ruim, mas não tem mais essa questão do bom e do ruim e do bom, porque isso é um conceito humano. O positivo e o negativo ainda tem essa polaridade, porque a gente está vivenciando no mundo energético. É positivo, negativo. A tomada funciona dessa forma. Se não tiver essa diferença de positivo e negativo, a tomadinha não funciona. Não carrega o celular, a gente não assiste TV, não carrega os carros aí novos aí, carros elétricos e assim por diante. Não quer dizer que o positivo e o negativo sejam coisas boas ou ruins. São só experiências, assim como na tomada tem só energia, negativa e positiva, mas as duas podem ser usadas, né? Não tem nada que seja bom ou ruim dentro da tomada. O conceito humano é que torna aquela aparência visível, aparência de ruim, aparência de amargo, aparência de tristeza, de mágoa, e tudo isso é uma aparência do julgamento que a gente tem sobre as coisas. Porque, às vezes, uma pessoa que passa por nossa vida, um relacionamento que seja, por exemplo, aí a maior parte das mulheres também passam por essa situação de ter um relacionamento muito
abusivo, muito destrutivo, porque até, até não muito tempo atrás os homens eram criados para ser carrasco das mulheres. Hoje em dia que está começando a melhorar um pouquinho, está começando a acalmar essa situação, está começando a resolver um pouquinho de cada vez, né? Não vou dizer que está perfeito, né? Porque realmente não está. Então, o que que ocorria? As mulheres passavam por situações, mas parte disso também é uma criação feminina e masculina, porque aí nesse interim os dois estão criando. Porque, por exemplo, é, os homens de antigamente, eles não eram só criados pelos pais, tinha as mães também. Então, essa educação vem do casal que acreditava que aquela forma de agir, de pensar, era correta. Então, hoje em dia, a gente vê aí algumas pessoas mais agarradas a esses conceitos antigos de separação, de racismo, de todos esses pensamentos que geram conflito. Então, quando a pessoa começa a soltar todo esse conceito dela de bom, de mal, o que que é bom, o que que é mal? Eu não sei o que que é bom, o que que é mal. Sendo bem sincero, eu não sei porque a gente vê às vezes aí a pessoa que é muito maravilhosa. Eu já tive um patrão assim. Ele era uma pessoa maravilhosa, gentil, doce, só que com os funcionários ele era um carrasco. Ele era um completo carrasco, ele era psicopata, ele tratava todo mundo a ferro e fogo. Mas ele era uma pessoa gentil, sempre foi um cara muito gente boa, só que com os funcionários ele não conseguia ser. Por quê? Por causa da criação, do conceito que ele já vinha trazendo. Se ele tivesse um conceito de relação entre funcionário e patrão mais aperfeiçoado, ele teria sofrido menos. Porque muitos profissionais que passaram pela empresa dele prejudicaram ele justamente porque ele não sabia lidar. Ele era muito rude com as pessoas, então as pessoas devolviam isso da forma mais rude possível, tentando se vingar, e isso gerou um monte de conflitos para ele também. Então, o, a forma com que a gente vê as coisas é mais importante do que a forma com que a gente acha que elas estão acontecendo. Porque se a gente começar a ver as coisas como elas realmente são, a gente vai ver que tem uma diferença enorme do conceito que a gente achava. Achava que fulano era doido, não sei o que lá, era ladrão, não sei o que lá, e na verdade não é. Porque às vezes a pessoa tá ali, muitas ocorrências dessa forma, né, a gente vê, né, e às vezes chega uma pessoa tatuada ali, toda com a aparência ali daqueles roqueiros mais pesadão, e uma pessoa que é mais apegada a esses conceitos antigos, vai pensar o quê? Ixi, eu vou ser assaltado, eu vou ser sequestrado, eu vou ser não sei o que lá. E às vezes é uma pessoa doce, e às vezes só a aparência dele ali mesmo que parece com umas tatuagens doidas ali, e que gosta de umas músicas meio mais doida ainda, e que tá ali. Sendo que poderia ser seu amigo, poderia ser a pessoa que vai te encaminhar para uma solução de um problema seu. Então, quando a gente olha para a situação, o mais importante não é se apegar aos conceitos que a gente tem do que está acontecendo, porque o conceito que a gente tem do que está acontecendo vai ser baseado no que a gente aprendeu como ser humano dos pais. Não quer dizer que eles fizeram isso de propósito, mas eles aprenderam assim e passaram para a gente essa forma de viver. Então, a gente tá ali baseado naquilo, né, Val? E começa a ver aquela situação e a gente acreditava ser aquilo, e quando a gente só olha, deixa os nossos conceitos e julgamentos de lado, a gente olha com um pouco mais de calma, a gente relaxa, medita bastante para para sentir que aquele momento não é nada daquilo. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver que todo aquele julgamento, meu vizinho tem cara de quem mata criancinha e faz sabão com elas. Nossa, meu Deus!
Porque olha o cabelo dele, olha aquelas monte de tatuagem. Ainda minha mãe ainda pensa muito dessa forma, né? Então é um exemplo ali que veio à cabeça. É um exemplo doido até. E aí o que que ocorre? A pessoa, quando ela solta disso, é um cara, é um rapaz ali. Ah, ele tem uma aparência diferente do que eu tô acostumado? Sim, é estranho. Opa, pessoa que tem um monte de tatuagem, eu não tenho nenhuma, ou eu tenho uma ou outra bonitinha ali. E de repente eu vejo uma pessoa que tá ali com bastante ali, uma tatuagem meio doida, com os desenhos mais doidos ainda. Mas se eu saio dessa condição de julgamento, eu abro espaço para que a situação se mostre como ela realmente é. Porque eu não julguei ela em, em antemão ali, né? Por isso até que chama, muito dessas condições se chama preconceito. A gente está preconceituando aquela situação, pessoa, condição, de uma forma que a gente já visitou, já viu várias outras vezes. Não quer dizer porque aquela pessoa tem uma feição um pouco mais rude, quer dizer que ela seja brava ou quer dizer que ela seja amargurada. Às vezes ela trabalhou no sol ali muito tempo e tem aquela feição mais rude mesmo, porque trabalhar no sol, ah, principalmente uma pessoa de pele mais clara, acaba se deteriorando muito mais fácil mesmo. Então, a gente sai daquele conceito, saiu do conceito, tirou todo, deixou de lado todos os julgamentos e foi lá para ver o que que é. De repente, aquela situação se mostra totalmente outra. Aquela pessoa que parecia ser rude, parecia ser brava, parecia ser sem educação, se torna um amigo ali, uma pessoa que vai ajudar, que vai cooperar, que vai mostrar um caminho para gente que a gente nem imaginava se tornar até, na maioria das vezes, um anjo da guarda ali que vai ajudar bastante a gente no momento de muita precisão, de muito conflito. Então, por isso que ser feliz é uma decisão, porque você decide deixar de lado todos os conceitos seus, porque no final das contas, tudo aquilo que está ocorrendo contigo é a lei de Murphy, né? Até já apareceu isso em filme, é utilizado em física, que tudo que tiver a lei de Murphy, ela é uma lei matemática, né? Matemática que ela explica que tudo que tiver que acontecer para que no final seja o melhor resultado, vai acontecer. Se eu tiver que quebrar o pé, vai quebrar o pé. Ah, se eu tiver que entrar num lugar lá que eu não gosto, vai ter que entrar lá no lugar que você não gosta. Às vezes ah, vai ocorrer a situação que vai justamente quebrar o preconceito seu. Ah, mas eu não gosto do pessoal da Umbanda, e porque eles são diferentes da minha religião. A pessoa é batata. A pessoa que vai ter a solução do seu problema, ou te encaminhar para a solução do problema, é uma pessoa que vai no Umbanda. É justamente aquela pessoa que você tem o preconceito, justamente para quebrar o preconceito. Porque ele é só um preconceito, ele não é a verdade sobre a situação ou a pessoa. E aí a gente começa, quando a gente começa realmente a olhar para a situação como ela realmente é, que na maioria das vezes nem sempre é de cara que isso ocorre, que a gente vai aprendendo, vai se reinventando, vai tentando, vai volta, tropeça, tenta de novo, e a gente vai começando a perceber que tudo realmente o que ocorreu foi para o nosso crescimento como ser que a gente é. Aí a gente começa a ser feliz o tempo todo, de fato. É claro que tem os percalços, tem todos os tropeços, mas isso não impede da gente levantar e sacudir a poeira e começar tudo de novo, se for preciso, ou continuar. Val, se você quiser comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Acho que a sua internet deve estar um pouquinho devagar aí, mas não tem problema. Uma outra coisa, vamos ver se é.
Se você quiser falar, fica à vontade. Só você abrir o microfone e falar, "Ô, deixa eu falar aqui um pouquinho também." Fica tranquila, ó. Mas uma outra coisa também que define a decisão de ser feliz é que, como somos seres energéticos, criadores, tudo que a gente pensa e sente, a gente cria. Então, se a gente, para a gente sair, principalmente quem está começando no caminho espiritual, para a gente sair de uma condição de conflito, e é uma coisa mais, principalmente para quem está começando, a gente sair de uma condição de conflito, onde vem um problema aqui, vem outro problema ali, vem outro problema aqui, vai soterrando a gente. Então fica difícil realmente para a gente entrar num sentimento, sentir realmente a felicidade. Então, entra nesse caso também, de forma mais assim, mecânica, a forma da gente pensar. Não, eu vou ser feliz, eu sou feliz. Então a gente começa como diria os evangélicos, né? Eu vou profetizar, né? Que eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Isso nada mais é do que um mantra, né? Os indianos usam bastante isso, né? Os budistas também usam bastante os mantras, né? Para justamente tirar a mente que está muito viciada naquele momento ali, está muito presa naquele momento de conflito, para que ela consiga sair, criar um ambiente que ela consiga sair daquele redemoinho de pensamentos negativos, pensamentos destrutivos e assim por diante, porque senão a pessoa fica ali infinitamente pensando borracha, e medo, e conflito, e briga, e mais escassez, e assim por diante. Então, nesse momento, se é uma condição que é muito difícil para você, não tem problema nenhum. O melhor caminho realmente é começar a dizer isso para si mesmo. Não, eu sou feliz. Eu estou buscando a felicidade, eu sou feliz, eu vou conseguir, se eu não estou agora nesse momento, mas eu vou conseguir achar e vai, sabe, não se rendendo a essa situação, a esse pensamento, e vai, assim, é praticamente uma batalha mesmo a princípio, porque ainda a pessoa, quando está nessa condição, ainda está muito apegada no conceito de dualidade, do bem, do mal, do certo, do errado, do sim, do não, de todas essas, é, esses conflitos da dualidade. Então, para que ela consiga sair, pelo menos para respirar, para ela sentir que tem algo a mais, ela começa de forma mecânica mesmo, assim como a gente, né, Val? A gente começou dessa forma, meditando, falando mesmo, não, eu sou, né? É, como é que fala? Repetindo as frases espirituais que Jesus deixou, interpretando elas como Joel ensinou a gente a interpretar, para que a gente começasse a pelo menos ter assim assim, um pouquinho de embasamento, um pouquinho de, de base para a gente conseguir ali sair daquele conceito de opa, isso eu posso, isso eu não posso, isso é ruim, isso é bom. Então, para que a gente conseguisse sair, a princípio, começou dessa mesma forma. A gente brigando com os nossos próprios pensamentos, a gente lutando com eles, tentando encontrar até nas últimas fiozinhos de cabelo ali o motivo por que aquilo aconteceu, tentando aprender ali técnicas e mais técnicas disso, daquilo, de reiki, de Ho'oponopono. É claro que é válido tudo isso para iniciar essa jornada, para dar um gás ali na jornada. Por isso que muitas vezes a gente acaba mudando de religião várias vezes, porque a gente encontra uma técnica ali de meditação, uma técnica de oração, uma coisa para a gente fazer, ela dá uma levantada na nossa energia e depois volta, porque o nosso caminho não é técnica, não é se manter
ali na dualidade. Nosso caminho é sair da dualidade, é sair da condição de achar que a gente é ser humano comum, que a gente é limitado, que a gente tá aqui para sofrer. Todos esses conceitos, é se libertar deles, né? Porque a verdade é, ela conheceis a verdade e ela vos libertará. Não foi, foi justamente essa frase que nosso amado mestre deixou pra gente, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que não só conhecer, mas vivenciar essa verdade. E só conhecer a gente já conhecia, né? Já tá ali, decorou muitas vezes aí. Muitos de nós já decorou todas essas verdades ali de alguma religião que veio ou que tá ainda, né? A gente já decorou isso, mas o fato da gente vivenciar elas é o ponto inicial da virada. Porque a gente, a partir do momento que a gente vivencia aquilo, experiencia, é dessa forma, é como se estivesse na escola, ali, aprendendo, né? Faz uma continha de mais, um conjunto de exercícios de continha de mais e de menos, para aprender a matemática, depois a de subtração, divisão e assim por diante para aprender a matemática. Pratica. Por isso que a gente volta sempre na questão de meditar, voltar-se para dentro de si mesmo, porque tudo isso que a gente falou até um instante, tudo isso serve para que a gente veja o que a gente não é. O que a gente não é. É justamente isso. Todas as experiências que a gente já teve e vai ter, elas são exemplos do que a gente não é. Ah, eu tive uma experiência aqui, tava faltando dinheiro, tava faltando isso, tava triste. Você não é uma pessoa triste. Você não é uma pessoa que está com falta de dinheiro. Nesse momento, você acredita ser, por isso você está criando essa realidade para você. Mas você não é isso. Você não é parte disso. Não, não é o seu ser. Por isso que na meditação, ela tem a princípio ali, essa condição de a gente se acalmar, da gente relaxar, a gente voltar-se para dentro, olhar para o nosso próprio ser, reconhecendo a divindade do nosso próprio ser, a verdade sobre o nosso próprio ser, sendo Deus, sendo amor, sendo sabedoria, sendo todas essas coisas. E daí a gente começa a vivenciar essas questões. É a mesma coisa que o Yogananda traz para a gente nesse capítulo. É uma decisão de ser feliz. É uma decisão da gente começar a vivenciar a nossa espiritualidade, começar a vivenciar todo o nosso ser. Né? Porque o nosso ser, até então, a gente não conhecia. A gente achava que a gente era o ser humano, CPF, RG, né? Cheio de, de, de manias, cheio de coisas para resolver e tudo mais. Mas a gente não é isso. Isso é uma pequena parte da nossa vivência, nem do nosso ser não é isso. Que o nome, RG, CPF, conta bancária, diplomas que a gente conseguiu, títulos até, né? De doutor, de não sei o que lá mais, tudo isso fica para trás. Numa nova experiência, a gente começa do zero de novo. Para que nem a arrogância, nem o julgamento das coisas que a gente tropeçou venham sobrecair cair sobre nossos ombros. A gente comece de novo do zero, experiencie, tente aprender todas essas. Que tudo isso que a gente está vivenciando não é o nosso ser. Então a gente. Por isso que a gente esquece as nossas vidas anteriores, né? As nossas experiências anteriores aqui nesse planetinha azul. Para que a gente nem se prenda aos conflitos que a gente vivenciou, nem se prenda também aos às zonas de conforto que a gente já teve. Que, por exemplo, em outra vida, um exemplo, não sei se ocorreu assim, mas eu posso ter sido uma pessoa muito rica, muito bonita, muito isso, muito aquilo. Então eu posso me prender àquele conceito anterior, daquela experiência que eu vivenciei naquele momento, para aprender um certo tipo de coisa
e eu me prendo àquilo. Ah, eu já fui delegado de polícia, então eu sou autoridade. Vai lá e faz um monte de besteirinha, achando que ainda é o delegado. Mas não, nessa daqui você é o jardineiro. Então você calma, não precisa, você está aprendendo. Quer dizer que o delegado é mais importante que o jardineiro, nem vice-versa. Mas que lá tinha uma responsabilidade humana e aqui você tem outra responsabilidade humana. Lá era com a vida das pessoas, com a segurança e tudo mais, aqui é com o bem-estar das plantinhas e do jardim e da beleza. Então, tudo acaba tendo sua função. E todas essas experiências são trazidas para nós através da nossa divindade própria, do nosso ser divino próprio. É ele que traz cada uma dessas experiências para que a gente cresça. Algumas vão parecer mais ásperas e duras, outras vão parecer mais suaves, né? Quem já teve um casamento feliz ou teve filhos e netos tem essas experiências maravilhosas de ter um filho. De pegar aquele pedacinho de gente ali no braço, sentir aquele sorrisinho maroto da criança, se alegrar com o neto ou com o sobrinho, seja lá o que for. Tem todas essas experiências e todas elas dizem o que a gente não é. A gente não é aquilo, não é essa experiência. A gente não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o advogado, não é o médico, não é o. A gente pode representar, assumir esse papel como médico, pode estar advogado, delegado, cada uma dessas funções, para que a convivência entre nós acabe sendo bem produtiva. Mas isso não é o que a gente realmente é, isso é uma função. Tem até um eu acho que foi um pastor americano, eu não lembro onde que eu vi isso agora, Val. Mas tem um pastor americano, eu acho, que faz a seguinte pergunta para um rapaz ali, né? Que estava estudando junto com ele e fala assim: quem é você? Aí a pessoa fala: ah, eu sou fulano de tal, sobrenome tal, não sei o que lá. Não, isso é o seu nome, não, mas eu estou perguntando quem é você. Aí a pessoa fala: não, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, não sei. Não, essa é a sua profissão, mas quem é você? Ah, eu sou filho da não sei o que lá, da fulana de tal, não sei o que lá. Mas não, essa é o seu parentesco com essas pessoas, mas quem é você? Se a gente começar a fazer essas perguntas, a gente começa a ver que a gente não se conhece. A gente criou um conceito do que a gente é. Por isso que é a dificuldade da gente entender essas situações. A gente criou um conceito do que a gente é. E esse conceito tem gosto, tem preferências, tem preconceitos, tem um monte de coisa. Esse conceito do que a gente é. Ah, eu acho que tem que pentear o cabelo para um lado, porque senão para o outro fica feio, né? Até bem esdrúxulo o exemplo. Eu acho que tem que as pessoas, para ser bonita, tem que ser loiras de olhos azuis, porque senão não é bonito, né? Então, isso é um conceito. É um conceito que cria esse ser que a gente acha que a gente é. Um gosto, né? Ah, eu gosto de feijoada, eu gosto de ser vegetariano. Tudo isso é conceito. A gente não é nenhum desses conceitos. A gente pode vivenciar eles, experimentar esses conceitos para entender que a gente não é nenhum deles. Aí a gente começa a entrar na parte sublime da vida, onde nada nem ninguém consegue afetar a gente. E às vezes a gente tá aqui, que nem, por exemplo, eu, a Val, o pessoal que estuda com a gente aqui, tem os nossos conflitos, tem todos os nossos desafios, né? Para entender que tudo isso é um desafio para a gente ir montando esse quebra-cabeça de quem a gente é. E aí a gente tem esses conflitos, todas essas coisas vindo para a gente, e a gente, nessa dificuldade que a gente tem de entender, de trabalhar com essas informações que a gente está precisando, a gente pode criar mais crenças ainda, e a gente pode devagar mais ainda, mas no final das coisas a gente vai sempre tendendo a entender o porquê dessas coisas. Mesmo o ser humano
mais ignorante que tem, ele percebe que quando ele apanhava dos pais quando era criança, ele odiava apanhar e fugia, se escondia, subia na árvore e tudo mais, fugia do chinelinho das havaianas ali porque aprontou umas certas artes. Quando ele cresce, ele percebe que aquilo não foi só para machucar ele. Foi a linguagem da educação que ele entendeu. Foi a única linguagem que ele entendeu. E se ele tivesse entendido a linguagem do amor, ó meu amigo, ó meu filho, ó, você não vai por esse caminho porque pode dar problema para você, você vai se estrepar, pessoas vão te prejudicar dessa forma, né? Tudo bem, e a pessoa aprende. Pode ser por esse caminho também, mas na maioria das vezes, principalmente a criançada ali, né, tem essa questão de ser rebelde, de ir por um caminho que a gente acha mais difícil, mas é o caminho deles também. Então a gente começa a perceber todas essas experiências, tudo esse o que vem até nós, todas essas condições, pensamentos, até os pensamentos nossos que vêm são para que a gente entenda que aquilo não é o nosso ser. Tudo isso não é o nosso ser. E aí fica aquela pergunta: o que que é o nosso ser? O nosso ser é aquela parte divina, quando a gente está em equilíbrio, e a gente se depara com uma situação bem catastrófica às vezes, né? Ah, nossa, o meu filho lá perdeu a namorada, traiu ele, e eu tô aqui desesperada tentando consolar ele, não sei como. Tá, isso é catastrófico, isso é gigantesco, principalmente para ele lá na situação. Mas quando a gente começa a vivenciar o nosso ser não sendo todos esses conflitos, isso se torna também um não conflito. É só uma coisa que aconteceu. Ah, tá. Aí a pessoa vem aquele pensamento negativo. Ah, nossa, ela me deixou e agora? O que que eu faço da minha vida? Opa, mas peraí. Como assim o que que eu faço da minha vida? Eu, peraí, eu sou um ser espiritual. Se eu atrair aquela pessoa inteligente, bonita, sagaz, não sei o que lá, tudo pra mim, e ela não quis nada comigo, o que me impede de atrair novamente uma pessoa tão bonita, tão inteligente e tão especial quanto aquela que passou? Então, a gente começa a vir à tona com o conhecimento da verdade, mesmo que seja simples, mesmo que seja uma coisinha bem é, do dia a dia nosso. Ah, não, perdi aquele emprego. Nossa, e agora eu tenho conta para pagar, não sei o que lá, mas o que que eu vou fazer? Opa, mas peraí. Se eu trabalhei aquilo lá, eu desempenhei a minha função, fiz tudo bonitinho, preto no branco, tudo ali, o que me impede de arrumar outro emprego e desempenhar novamente todo certo a minha função? Ah, daí a gente começa a perceber que não tem limitação para gente, não tem nada que nos limite. E aí a gente começa a perceber que não tem nada limitando a nossa felicidade. Por isso que aí a gente começa, opa, a entender. Ah, então roubaram o seu carro. Ah, não tem problema. A mesma pessoa que trabalhou e comprou pode trabalhar e comprar outro de novo. Faz diferença. Então começa a quebrar todo esse conceito. Ah, mas e outra pessoa na dualidade, ah, roubaram seu carro. Mesmo tendo seguro, mesmo estando amparado ali por todas as situações, entra em pânico. Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E entra naquela. E faz aquela tempestade num copo d'água, né? A gente, eu, a Val e o pessoal que está assistindo também, muitos de nós já vivenciou essa situação de fazer tempestade num copo d'água por uma coisa que nem era tão grande assim. E aí, conforme a gente vai aprendendo, vai experienciando cada coisa que não é o nosso ser, a gente vai vendo que todas essas reações não são nada do que a gente achou. Ah, nossa, olha, apareceu um negócio aqui, uma notificação extrajudicial. Não entendo de lei. Meu Deus, o que que é isso? Estou sofrendo à toa. É pisar na corda achando que é cobra, como diria o Joel, né? A gente tá criando uma situação que não existe. Tá se sentindo, tá criando sentimentos que não são nossos sentimentos. Que não fazem parte do nosso ser, porque o nosso ser é harmonia.
E quando a gente começa a vivenciar essa harmonia, a gente começa a perceber que aí a gente sente, opa, isso realmente não era o meu ser. Que agora apareceu essa mesma situação, ah lá, o fulano de tal bateu no meu carro, amassou, fez até um estrago maior. Eu tô tranquilo. Por que que eu tô tranquilo? Porque o carro pode ser consertado, o trabalho, o custo que vai, o dinheiro que vai sair, ele entra de novo, porque é fluxo, tudo é fluxo. Uma troca. Aquela pessoa precisava trocar aquela energia, às vezes você serviu ali de para-choque para a pessoa não se estrepar mais ali na frente, né? Como a gente tinha falado um pouquinho antes. Às vezes você dá uma batidinha de carro, amassa um pouquinho ali o seu carro, você vai ver aqueles instantinhos que você para lá para ver o que que aconteceu, perguntar o telefone da pessoa, é o suficiente para não chegar tão cedo ali e ter um acidente mais feio ali. Então, todos esses acontecimentos, sejam eles pequenos, do dia a dia, colher, até as coisas mais simples, como beber um copo d'água, tudo isso é uma é um processo de crescimento espiritual nosso, porque não tem nada nesse mundo que a gente já aprendeu que não seja espiritual. Como não tem nada não sendo espiritual, tudo que a gente faz é espiritual. Tudo que a gente aprende é espiritual. Então, se a gente está aprendendo a medicina, é uma sabedoria espiritual, porque saber como é que funciona o corpo, então eu já sei como é que funciona o corpo, então eu sei que se eu comer demais, eu vou desequilibrar meu corpo, ele vai entrar em um processo de acúmulo de energia, de massa nele e vai ficar difícil de eu caminhar, vai ficar difícil de eu fazer as minhas atividades e assim por diante. Então, a gente começa a perceber as coisas com maior equilíbrio. Não que a gente tá julgando e tá vendo, tá querendo combater as coisas, a gente só percebe as coisas com maior equilíbrio. Ah, tá. Nossa, olha lá o que aconteceu, né? Acabou a energia, estava trabalhando aqui, eu preciso entregar esse documento, esse orçamento, ou seja lá o que for isso. Dali a pouquinho, mas acabou a energia. O que que eu faço agora? Relaxa, não tem o que fazer. Liga pro cliente, pega o celular, liga pro cliente e fala: olha, fulano, acabou a energia aqui, tô nessa situação. Assim que voltar, eu já termino e te entrego. Pode ser assim. Você fala, ou você quer que eu fale o orçamento para você aqui agora? Mande ele digitado no WhatsApp, que ainda eu tenho bateria no celular, eu consigo mandar, que eu lembro de cabeça as informações, eu mando. O que você prefere? Então, uma pessoa em equilíbrio, ela, ela transborda, ela transfere todo esse equilíbrio que ela é para tudo que ela está vivenciando fora também. Porque uma questão que parecia conflituosa acaba sendo o equilíbrio, não só para ela, mas para todos. E daí uma pessoa que está naquele conflito, nossa, acabou a energia, como é que eu vou entregar o orçamento? E agora, meu Deus, o que que eu vou falar? Liga pro cliente desesperado, conta uma mentira braba lá para tentar convencer o cliente que, que não vai dar tempo de entregar o orçamento e fica pior o soneto, ixi, aí entra, daí vira uma bagunça maior, o cliente descobre, vê ixi, aí pra você explicar que focinho de porco não é tomada, aí vira aquela bola de neve. Então, o equilíbrio traz equilíbrio. Por isso que, voltando no nome aí do bate-papo nosso, a felicidade é uma decisão. Eu decidi ser feliz. Não tem nada que vá me atrapalhar. Às vezes eu tropeço, caio, erro, mas eu volto na condição. Eu sou feliz, eu vou ser feliz, eu estou feliz. Nada vai interferir nisso. Então, você começa a criar um ambiente todo à sua volta que propicia essa felicidade, que propicia tudo aquilo que você está projetando de dentro de si mesmo. Por isso que a felicidade, assim como todas as outras, a paz, o equilíbrio, tudo isso que a gente realmente começa a ser vivenciado fora. Porque a gente começa dentro ali, dentro do nosso ser, formando aquela ideia, tratando ela com carinho, regando ela como se fosse uma plantinha para ela crescer, florescer e dar frutos. Mas fala aí, Val, um pouquinho também.
até, Val, eu fiquei pensando bastante esses dias nessa situação, né? Porque é uma situação bem complicada. O que que você vai falar para a pessoa? O que que você vai chegar para a pessoa, né? É, nesse momento, é aquele momento que a gente tinha falado de início, que é onde a pessoa tá tão no fundo do poço que ela não enxerga a saída, que ela só consegue olhar para baixo, né? Então, nesse momento, o apoio dos circundantes, o apoio dos familiares, de todo esse pessoal que está em volta, amigos, cônjuge, o marido, a esposa, que está em volta, é muito importante, porque aquela pessoa não está conseguindo se apoiar na verdade como ela realmente é. Então, é uma coisa muito importante as pessoas que estão à volta. Respeitar o tempo da pessoa, né? De, de processar aquela informação pesada, né? Por exemplo, uma perda de um ente querido, de um filho. Nossa, para uma mãe isso é o mundo desabando debaixo dos pés. Mas para uma mãe que já tem uma caminhada espiritual, opa, meu filho não morreu. Não acabou aqui essa história, esse amor, esse carinho. Primeiro que ele não era meu filho, ele estava na condição de meu filho para eu ajudar ele a começar a vida dele. Ponto. Aí já entendo. Opa, mas espera aí. O mestre falou que não existe morte, só vida. Aí já conta com todas as experiências espirituais de ter ido visitar os parentes, os amigos lá que já fizeram a passagem pro, já saíram do corpo, já estão vivenciando ali sem o corpo, né? Já revisitou, já teve essas experiências, então fica mais fácil. Então a gente tem que ter a compaixão também, né? De entender que essas pessoas estão numa situação em que elas não conseguem sentir a verdade. Assim como de início era muito difícil para a gente sentir a presença de Deus. Assim como a gente sente hoje, no dia a dia, fazendo as coisinhas simples ali, essa pessoa também não está conseguindo sentir a verdade de que isso é realmente a verdade na vida dela. Então, essa compaixão é o primeiro passo para a gente abrir espaço para que essa pessoa se sinta confortável para ela se abrir com a gente. Aí ela vai conversar, ela vai tentar se abrir, ela vai esbravejar, ela vai criticar, ela vai se expressar da única forma que ela conhecer. Às vezes é de forma violenta, sendo pondo a culpa em alguém, sei lá, xingando alguém no trânsito, sei lá. Ela vai se expressar da forma que ela, a única forma que ela ainda consegue. Às vezes de forma rude, mas ela vai se expressar. Nesse momento entra de novo a compaixão nossa, porque a gente já passou por esse caminho áspero de começar a ter que olhar para essa situação e começar aos pouquinhos ali, conforme a pessoa vai permitindo, né, para até que não ofenda a pessoa, né? Porque, por exemplo, se a gente fala assim, principalmente um exemplo bem bobinho até também, bem lúdico. A pessoa acabou de me roubar aqui. Eu vou falar, eu chego lá para a pessoa, é, tudo que a pessoa fizer por você, ela vai receber de volta. A pessoa olha, o cara tá correndo lá feliz com a carteira sua, cheia de dinheiro, você ia pagar lá suas contas, tá lá correndo. Olha pra sua cara e fala, você tá louco? Como que isso vai voltar? Nem a polícia não acha mais o cara agora. Como é que eu vou. Como é que ele vai receber de volta isso que ele fez comigo? Então, a gente tem que entender que o conceito espiritual para a pessoa que tá nesse momento nem sempre é o que ela tá precisando, porque ela não vai enxergar aquilo como espiritual. Vai ser ofensivo para ela, porque a mente dela já não enxerga a verdade como sendo uma coisa natural do próprio ser dela. Então ela não vai conseguir absorver aquilo e vai se sentir ofendida. Você tá louco? Devia ter chamado a polícia, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo para impedir que a pessoa me roubasse, né? E nada que você fez. Sei lá, ela vai.
ela vai se expressar mais violentamente ainda, né? Então, nesse momento é compaixão, e na maioria das vezes é a meditação pela pessoa, reconhecendo que ela é sabedoria espiritual, que ela é a luz espiritual, porque se você for lá impor a verdade para ela, principalmente nesse momento, você vai afastar ela do caminho de volta para o equilíbrio dela. Então, ela não vai entender aquilo, porque vai ser ofensivo, né, para ela. Por exemplo, uma pessoa ali que cresceu tendo muito conflito, é, se achando, se menosprezando, se achando que ela não é capaz, que ela não alcança, que ela não tem competência. Por exemplo, é um exemplo. Se você chegar para ela e falar assim, ô meu amigo, você é capaz, não sei o que lá, principalmente as mães fazem muito isso. Olha lá o fulano de tal, olha o que ele tá fazendo, você consegue. A mãe quer dar o exemplo para ele. Mas para ele, naquele momento, aquele rapaz lá que não tá conseguindo, que tá se enxergando como a pior coisa do mundo, a mãe tá falando, ó, o fulano de tal lá, como é que ele é lindo, cheiroso, gostoso e competente, e você não é. Para ele, é isso que ele tá enxergando a pessoa falar. Ela tá enxergando só o julgamento que tá na cabecinha dela, não o que realmente está sendo dito. Então, por isso que na maioria das vezes é no silêncio que a gente apoia essas pessoas, porque às vezes não tem muito o que se falar. Eu vivenciei o falecimento do meu pai. A coisa que mais estressou para mim não foi o falecimento do meu pai, foi ter que responder para pessoa atrás de pessoa as mesmas perguntas. Então, né? Como é que foi? Matar a curiosidade da pessoa de como ele estava, como é que foi os últimos dias, como é que foi os últimos momentos, como é que foi os últimos segundos, se ele sofreu, se ele não sofreu, o que que ele pensou, o que que ele não pensou, sabe? Todo esse até o momento que eu comecei a quase ficar irritado ali. Nossa, cara, mas esse povo não tem um pingo de respeito pela pessoa que morreu, que não sei o que lá. Eu parei, opa, mas peraí. É a forma que eles têm, que eles acreditam ser um apoio. Passar, olha, nossa, olha. E daí, às vezes, você tá passando por um momento difícil, a pessoa vem e conta uma tragédia maior ainda, achando que vai. Meu Deus do céu, achando que vai ajudar, né? Tem muito ainda dessa situação, né? E a pessoa não entende que aquilo não ajuda. Mas aí entra a nossa compaixão. Já que a gente não pode ser direto, a gente pode encaminhar a conversa por veredas mais tranquilas. Então a pessoa começa ali num momento de tristeza. Ah, então meu filho morreu, não sei o que lá. Ele faleceu, ele deixou a experiência aqui, mas olha, ele com certeza vai estar sendo amparado, ele vai estar aprendendo novas coisas no mundo espiritual para voltar aqui novamente, talvez contigo de novo numa nova experiência, talvez eles esperem para voltar contigo de novo, para ter essa nova experiência, para não para poder crescer, tempo que vocês não puderam crescer, ter esse tempo agora, vocês poderem ter esse tempo depois. Então, a gente pega aquela situação onde a pessoa tá vendo só o tragédia, o sofrimento, e encaminha. Nem sempre a gente fala tão nítido assim, né? Mas a gente vai encaminhando à medida do que a pessoa permite a gente conversar com ela também, caminhando ela para uma outra direção de pensamento. Ó, já que ela ainda tá na dualidade, eu tô me trombando aqui com as coisas que se estiver fazendo barulho aí, me perdoe. É, ela tá ali só focada naquele sofrimento, não consegue desapegar. Vai lá, toma um café com a pessoa, fala uma amenidade qualquer. E tá ali conversando com a pessoa, batendo um papo, tomando um café, falando de. Ah, o que que tá no momento lá? Eu descobri ontem à noite ali, da cadeirada dos políticos, virou piada no país inteiro. Brinca com a pessoa. Tira ela desse momento de, de conflito. Fala, nossa, em vez de você ficar querendo questionar e não sei o que lá, espremer ainda mais informação para ver se você consegue ajudar,
sai daquele assunto. Só sair daquele assunto. Ah, então, rapaz, você viu? O que aconteceu lá? O político deu uma cadeirada no outro lá e virou piada, não sei o que lá. Às vezes, ou o silêncio até. Silêncio até. Muitas vezes o silêncio já é o remédio que a pessoa precisa, porque ela só precisava extravasar tudo, falar e gritar e xingar ali uma meia dúzia para extravasar tudo aquele estresse que ela estava sentindo, tudo aquele conflito que ela estava sentindo. E ela extravasou aquilo lá e foi o bastante para ela soltar aquilo. Então, o silêncio, então, o bom senso nosso de sentir, né, o momento que a pessoa está passando, a situação que a pessoa está passando, é, ver o caminho que é mais confortável para a pessoa sair daquele momento mais de, de, de conflito ali que ela não consegue sair, ver um assunto que ela quer ou um assunto que ela não quer conversar ali, você vê que ela não quer conversar, você foge desse assunto para não pressionar a pessoa. Então você começa a ir por onde a pessoa quer caminhar. Deixa a pessoa caminhar por ela caminhar. Até um exemplo disso uma passagem que uma pessoa tá caminhando ali que era muito discípulo de Jesus e seguia tudo bonitinho e fazia. E nos momentos de maiores tormentas ali, ele se sentindo sozinho, ele se sentindo sem um amparo, se sentindo sem apoio nenhum, ele chega para Jesus e fala: Nossa, Jesus, naquele momento o mais difícil da minha vida, e até então, né, que é a historinha lá, né, que eu sempre via o meu passo e o seu passo, as minhas pegadas e as suas, eu e naquele momento eu só via as minhas, uma pegada, e eram as minhas. Aí Jesus corrige ele, né, fala: Olha, não eram as suas pegadas, eram as minhas. Nesse momento eu estava te carregando. É justamente isso. A pessoa, naquele momento, ela não vai perceber que você está ajudando ela. Não vai. Para ela, tudo é conflito, tudo é sofrimento, tudo é dor. Não tem o que você faça que vá tirar ela dali. E ninguém vai tirar ela dali. Ela vai sair sozinha. Ela vai indicar o caminho para onde ela tem que ir. Às vezes você vai ajudar a carregar ela um pouquinho, vai, mas ela nem vai perceber. Essa é a lição que está ali naquele momento. Jesus ajudou a pessoa, mas ele não foi incisivo. Ah, não, ó, fulano, você tem que fazer isso, você tem que ir por esse caminho. Deixou a pessoa caminhar, mesmo que os pés eram dele, mas a pessoa estava tão seguindo o seu próprio caminho que achou que eram os pés deles mesmo, não o de Jesus que estava carregando praticamente ele ali naquele momento. Então, bom senso de olhar para a situação da pessoa, porque cada pessoa é um universo, uma divindade ali, né, se expressando, cheia de experiências, cheias de todos tudo que ela passou na vida. Então, cada serzinho divino que a gente encontra é uma particularidade ali que a gente vai vivenciando. E não se engane, principalmente nós do caminho espiritual, a gente não está realmente ajudando aquela pessoa. A gente está fazendo isso por nós mesmos, porque aquela pessoa é o nosso ser. Então não existe o outro. Então não se engane achando que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa maravilhosa. Não, você está fazendo isso por si mesmo. É sua obrigação de apoiar, dar o ombro amigo, de escutar o sofrimento, é ser o apoio no momento de sofrimento da pessoa, porque é você ali. É o seu próprio ser. Então, esse momento que a gente, às vezes, nem sempre o que a gente gostaria, como a gente gostaria de ser tratado é o melhor, é porque a gente tem uma forma de pensar, de ser e de sentir que a outra pessoa nem sempre tem. Então, a gente vai deixando a pessoa encaminhar o que ela precisa. É justamente o que a presença faz conosco. Essas experiências que a gente tem no nosso dia a dia, a presença traz conforme a gente vai apresentando o caminho que a gente vai querendo seguir para ela. Por exemplo,
Ah, a presença trouxe uma pessoa ali pra mim que não era pra mim, mas eu insisti, insisti, insisti e fui. Então eu vou ter uma série de experiências naquele momento com aquela pessoa. Porque eu insisti. O caminho não era esse, mas eu insisti. Indicando que eu ainda não estava com maturidade suficiente para ir naquele caminho mais suave. Então o caminho vai ser um pouquinho mais áspero. Presença, então, deixa que a pessoa vai pelo caminho mais áspero. É o caminho da pessoa. Tem que permitir ela, deixar ela desbastar, porque naquele caminho mais áspero ela tá arrancando grosso ali. Ela vai ter um sofrimento aparente maior? Vai. Por quê? É o caminho que ela precisa. Ela vai instintivamente seguir o caminho que ela mais precisa para vivenciar e crescer espiritualmente. Então, às vezes a gente vai querer ajudar a pessoa tentando buscar pelas nossas experiências ou pelos nossos acertos e erros, e a gente acaba atrapalhando. Por isso que deixar a pessoa encaminhar, deixar ela mostrar o caminho que ela precisa é o que mais ajuda a pessoa. Às vezes é um caminho que vai levar ela para um conflito maior ainda. Nossa, cara, eu tava ali com um problema, aí em vez de eu conseguir consertar, eu fui lá e aumentei o problema mais ainda. É justamente ali. Deixa o amigo, o eu que eu sou, é para isso mesmo, para chegar lá e falar, ó, amigo, ó, vamos, agora que você tá consciente, vamos aqui por aqui, ó. Vamos testar esse caminhozinho. Você tá apoiando. Enquanto você estava apoiando a pessoa naquele momento, ela estava em conflito, sem julgar, sem condenar a pessoa, ela vai ter a confiança de, no momento que ela for pender para o lado do autoconhecimento, de se conhecer, ela vai se apoiar em ti e vai falar: não, peraí, naqueles momentos, quem que estava lá comigo? Aí ela abre um espaço para você transbordar o que você vivenciou. Você fala: olha, eu sei, mas daí, às vezes, muitas vezes a pessoa vai te cobrar até: ah, mas você podia ter falado para mim que eu estava indo no caminho errado, né? Que não era esse o caminho. Aí você vai falar para a pessoa: e você teria me escutado? Você teria me escutado? Né? Então, é essa a questão. A pessoa vai te escutar realmente? Então, deixa a pessoa ser ela mesma, deixa ela vivenciar o luto, a angústia, mas apoia. Apoia, esteja do lado, mesmo que em silêncio. É o melhor jeito de ajudar a pessoa. Estar ali do lado. Porque Deus é o nosso ser, não é? Ele está aqui do nosso lado, sendo cada átomo, cada molécula nossa, e nunca na nossa vida a gente prestou atenção em ele falando, não, pai, assim porque é assim. Não, é só quando a gente vai, pai, meditação muito profunda, pai, meu Deus, me indica o caminho, me indica o caminho. Quando a gente vai atrás dele, que ele fala onde a gente tem que ir. Então, os nossos irmãos, como sendo o nosso próprio ser, a gente tem que ter essa compaixão de entender isso também, de respeitar todo esse momento, entender que é assim mesmo, que vai sofrer, vai quebrar a cabeça, vai passar por aquela dor que a gente passou e a gente está vendo e não gostaria que a pessoa que a gente ama passasse por aquilo, mas é o caminho que, infelizmente, é o único que vai tirar aquela crosta de ego, de crença e de aparência de cima dela para que ela possa vivenciar o que a gente está vivenciando espiritualmente. Mas falei demais aí. Ei, Léa. É isso aí, dona Valkyria. Se você tiver alguma coisa pra falar também, manda bala. Isso aí. É, eu, eu agradeço também, né?
estudo de hoje porque foi muito importante. Ele foi inspirado num livro que tu me deu, Valquíria, que tem sido assim um presente muito grande, gratidão por ter recebido. É um livro simples, né? Esse formoso aqui, ó, tem nada demais nele, não tem, assim, é o que já é falado no catolicismo, no umbandismo, no espiritismo, e no budismo, em todas as religiões falam essas mesmas coisas que estão sendo faladas aí. Mas a forma com que o professor, o Yogananda, eu sempre travo a língua na hora de falar o nome dele, me perdoe. Sempre que ele traz essa vivência, essas palavras é de quem já vivenciou, né? De quem já experimentou essas coisas. Por isso que ele tem esse tato, tem esse sabor às palavras dele, né? Tanto dele quanto do Joel, do Dárcio, dos outros professores. Quando a gente vê ali o Trigueirinho também no YouTube ali, que também o pessoal também gosta de ver. Professor Hélio, são pessoas que vivenciaram isso aí, né? Então, eles sabem justamente essa dificuldade nossa, o porquê que a gente tem dificuldade, onde a gente está tendo dificuldade, eles sabem disso. Não é uma pessoa que decorou lá as leis de Deus e está só repetindo para nós. Ele sabe, ele tem a compaixão de entender o nosso momento de sofrimento, sabe que é ilusão, sabe que a gente está esperneando que nem criança, sabe que a gente está fazendo birra, simplesmente, mas ele sabe que, como ele já passou por esse processo, ele sabe que pra gente não é isso que a gente está vivenciando. A gente é um desterro, é o mundo se acabando, é toda o de pior acontecendo conosco. Só no momento que a gente entender que aquilo não é parte do nosso ser, que aquele sofrimento é uma ilusão que a gente achou que era verdade, aí a gente se liberta daquilo. Mas até então, ele vai tratando aquilo com uma seriedade, porque a gente também sente aquilo como sendo sério na nossa vida, como sendo uma verdade acontecendo. Nossa, olha que coisa mais terrível, não sei o que lá. Então ele trata aquilo também dessa forma. E aí, quando a gente descobre nosso verdadeiro ser, a luz que a gente é, e que aquilo que a gente vivenciou não era nada daquilo, e a gente começa a rir daquela situação, começa a se divertir com aquela situação, achar graça, né? Aí ele ri junto. Por quê? Aí ele sabe que a gente cresceu e entende aquela situação. Então ele pode rir junto com a gente. A vontade de rir antes era também, tinha vontade, porque ele sabia que uma hora ou outra a gente ia rir daquela situação que a gente está passando, que a gente está sofrendo ali. Mas uma hora ou outra a gente acaba sempre aprendendo. Por mais difícil, por mais demorado que pareça, a lição é justamente a lição que a gente está precisando. Às vezes a gente fala, né? Nossa, eu queria estar em tal lugar, né? Eu queria estar trabalhando em tal coisa, eu queria estar ganhando tal salário, mas eu estou aqui nesse lugar, trabalhando nisso e ganhando esse salário. Será? Porque é essa a lição que eu preciso, não aquela. Aquela ou eu já vivenciei ou eu vou vivenciar. Então, paciência, calma e muita alegria, muita felicidade no nosso dia a dia. E a decisão nossa de ser feliz ou não é sempre nossa. Gratidão, Val, gratidão pelo dia de hoje. A gente até passou um pouquinho aí, né? Uma meia hora praticamente. Mas gratidão pelo dia de hoje, pelo estudo de hoje, pelo bate-papo, pela amizade, pelo companheirismo, por estar crescendo junto de ti, de todos os outros amigos, estudantes e seres espirituais que a gente tem no grupo. Gratidão por toda essa união, essa família que a gente é. Gratidão, Val.
Beijão pra nós todos.